Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre plantas e vamos falar das primeiras plantas que surgiram no nosso planeta, as briófitas. Então as briófitas, elas marcam, ali a conquista terrestre das plantas. Porque a partir das briófitas foi possível que plantas conseguissem sobreviver na Terra. Então, por exemplo, a gente vê hoje muitas árvores, né? Plantadas ali em praças, né, em diversas calçadas, elas estão com as suas raízes presas na terra, no solo, né? As briófitas surgindo deu essa possibilidade, né, já que dá ali a possibilidade das plantas, além da água, estarem na terra. Então foram as primeiras plantas que surgiram, né, marcam ali a conquista terrestre das plantas, e por mais que são plantas primitivas, porque foram as primeiras a surgirem, até hoje elas existem, né? Então a gente vai falar um pouco aí sobre as briófitas. Quais são suas características, onde vivem, né? Como se reproduzem, quais grupos existem, né? A gente vai entender um pouquinho aí sobre briófitas, certo? Bom, então como é que as briófitas elas surgiram, né? Pessoal, as briófitas elas surgiram através de algas verdes, tá bom? É muito importante que a gente entenda que as algas, elas não são plantas, certo? Isso por dois motivos. Primeiro, as algas, elas não vão ter raiz, as algas, elas não vão ter caule, elas não vão ter folhas verdadeiras, certo? Elas têm estruturas que se parecem com folhas, com raízes, com caule, mas que não são. Então, por elas não ter essas estruturas verdadeiras, não podemos considerar as algas como plantas, certo? Mas o outro motivo, e o que é mais usado pela ciência, é a questão de que todas as plantas que existem formam um embrião. Então, as células reprodutivas femininas da planta e as células reprodutivas masculinas da planta se juntam formando um zigoto. Esse zigoto, né, desenvolve um embrião. Todas as plantas possuem esse embrião. As algas não formam um embrião, certo? Esse embrião, como é formado pelas plantas, a gente chama de embrião vegetal. As, as algas, elas não formam esse embrião vegetal. E aí a gente não classifica as algas como plantas por conta disso. E onde é que as algas hoje estão classificadas? No reino protista, reino dos protozoários, certo? Existem até algumas algas que são flageladas, que se assemelham muito com os protozoários unicelulares, né? Então, as algas também possuem características muito próximas aos protistas, e por isso que hoje estão classificadas dentro do reino, né, dos protistas, certo? E não no reino das plantas, né, que a gente chama de reino planta. Bom, as algas verdes são ancestral comum, por quê? Elas deram origem às briófitas. Então, por isso que elas são consideradas ancestral comum das briófitas, certo? Então, as algas verdes aqui, ó, deu origem a quem? As briófitas, certo? Então, as briófitas foram as primeiras plantas que surgiram. Primeira planta que surgiu no nosso planeta, briófitas. Plantas pequenas, né, muito simples, sem muitas estruturas, e assim como as algas, as briófitas vão possuir folhas, raízes e caule falsos, que se parecem com folhas, raízes e caules, mas não são, certo? Ah, mas por que então que a briófita ela é considerada como uma planta, né? Porque elas formam um embrião. Assim como todas as outras plantas que existem, as briófitas, né, formam esse embrião. Então, você forma um zigotinho, esse zigoto forma um embrião. Por isso que briófitas são plantas. E algas, como não formam esse embrião, não são, certo? Então, a gente vai falar um pouco aí sobre essas primeiras plantas que surgiram, briófitas. Quais são as características, então, das briófitas, né? As briófitas, elas são plantas avasculares. Briófitas não possuem vasos condutores, xilema e floema, certo? Então, os vasos condutores estão lá dentro das plantas, né? É como se fossem canudinhos, né? Que transportam água, sais minerais, nutrientes e o alimento da planta que ela faz na fotossíntese, que é a glicose, né? Elas vão transportando, xilema e floema. As briófitas não têm esses canudinhos, né? Não tem dentro dela esses vasos condutores que transportam água, sais minerais, nutrientes e nem o alimento dela, que é a glicose. Não tem, certo? Então elas são avasculares por isso. E por isso que elas também são consideradas talófitos simples, porque as briófitas elas não têm folhas verdadeiras, raízes verdadeiras e caule verdadeiro,
certo? E disso a gente diz que elas possuem estruturas que se parecem com a raiz, que se parecem com a folha, que se parecem com o caule, mas não é, de verdade, certo? Essa raiz que as briófitas elas possuem, elas têm a função de fixar a planta no ambiente, no substrato. Então, essas raízes, né, elas que são raízes falsas, elas faz a briófita ficar preso lá na terra, certo? Só que não absorve água, não absorve nutrientes, não absorve sais minerais. E como é que então ocorre a absorção de água e nutrientes e sais minerais pelas briófitas? Por um processo que a gente chama de osmose. Então as briófitas têm células, certo? Essas células, como qualquer outra célula, têm membrana plasmática, certo? A água que está no ar, né, que está presente no ambiente, passa, que está do lado de fora, passa para dentro da célula, passando por aquela membrana. E aí a gente chama isso de osmose. Bom, como elas não têm vasos condutores, né, essa água, esses nutrientes, esses sais minerais, é distribuído por toda a briófita por um processo que nós chamamos de difusão. Ou seja, vai passando de célula para célula. Um pouquinho de água passa para uma célula, depois passa para outra, depois passa para outra. E é assim que a água, sais minerais e nutrientes é distribuído por todo o corpinho da briófita, certo? Com isso, as briófitas são pequenas. Não tem como as briófitas ser do tamanho de uma árvore, por exemplo, alcançar 20 metros de altura, exatamente porque não tem vasos condutores. Plantas que têm vasos condutores, como grandes árvores, né? Elas têm um transporte de água, esses minerais e nutrientes e do seu próprio alimento, que é a glicose, de uma forma muito eficiente, muito rápida, por conta dos vasos condutores. Briófitas não têm. E a difusão é bem lenta. Então, de uma célula para outra, é um processo lento. Se as briófitas fossem grandes, né, esse processo não seria suficiente para manter ela viva. Então, as briófitas são pequenas exatamente porque elas fazem o transporte de água, sais minerais e nutrientes por difusão, não por vasos condutores, porque elas não têm, certo? E simples, exatamente porque elas são primitivas e porque não possuem folhas, raízes e caules verdadeiros, certo? As briófitas vivem em ambientes úmidos e que também precisam estar sombreados, ou seja, com sombra. Um ambiente úmido tem presença de água, principalmente no ar, né? Umas moléculas de água no ar. É muito importante porque a briófita ela vai pegar essa água por osmose. Então a água ela atravessa a membrana plasmática. Logo eu tenho que ter a água no ar. Só que se eu não tenho sombra, se eu tenho a luz direta ali no ambiente, esquenta e a água evapora. O ambiente fica seco, não fica úmido. E aí a briófita ela não consegue absorver água. Se ela não absorve água, não tem sais minerais e nem nutrientes. Então é muito importante ela estar no ambiente úmido e também sombreado, certo? A reprodução das briófitas pode ser assexuada, nesse caso é por fragmentação. Então, um pedacinho de uma briófita que se partiu, né, dá origem a outra plantinha briófita. Isso é uma reprodução sexuada porque não tem trocas de gametas, né? Estruturas reprodutivas masculinas e femininas não se encontram, não tem trocas genéticas. E sexuada, né? Então, nesse caso, células reprodutivas femininas e masculinas se encontram formando um zigotinho que forma um embrião. Só que esse processo depende de água, e a gente vai entender isso quando a gente for falar da reprodução das briófitas, certo? As briófitas são consideradas embriofiotas, né? Por quê? Fitos, plantas, embrião. Assim como todas as plantas, as briófitas formam um embrião. Então, por isso que elas são classificadas dentro do reino das plantas. E as algas não, porque elas não formam esse embrião. Esse embrião é nutrido pela mãe, certo? A gente vai entender o que é essa nutrição quando a gente fala da reprodução, certo? Bom, então as briófitas têm o que nós chamamos de filóide, que são essas folhinhas verdes aqui. Filóide é como se fossem as folhas das briófitas, não são folhas verdadeiras. As filóides fazem fotossíntese. Então pega lá a luz do sol, pega a água, pega gás carbônico e forma a glicose, alimento da plantinha da briófita, certo? Cauloide, né, que é como se fosse o caule da briófita, só que não é um caule verdadeiro, é um caule falso. E rizoide, que é como se fossem as raízes, né? Essas rizoides têm a função de fixar a briófita no substrato, na terra, certo? Não faz absorção. O que vai fazer a absorção são os filóides aqui, ó, por osmose e distribuir por todo o corpinho, né, da briófita por difusão, certo?
E o cauloide vai dar sustentação, manter a briófita em pé, certo? Bom, aqui na parte de cima do corpinho da briófita, a gente tem as cápsulas, e as cápsulas guardam os esporos, que vão ser estruturas reprodutivas, certo? Bom, se a gente for parar para analisar todo o corpinho aqui da briófita, ela se divide em duas partes. Nós temos o esporófito pega aqui da cápsula e vem até aqui o início das filóides, certo? O gametófilo pega das filóides até a rizóide. Então, é toda essa parte verdinha, né, das briófitas, certo? Esse gametófito aqui é responsável por fazer a formação das gametas. Gametas são células reprodutivas, certo? Essas gametas podem ser masculinas ou pode ser feminina. Quando se forma gameta feminina, eu chamo essas gametas de oosfera. Então, gameta feminina das plantas, oosfera, certo? Quando se forma uma gameta masculina, eu chamo elas de anterozoides. Então, anterozoides, gametas masculinas. Aqui na parte de cima do gametófito é onde vai ocorrer a formação dessas gametas, certo? Quando se forma um anterozoide, que é uma gameta masculina, esse finalzinho do gametófito aqui nós chamamos de anterídeo. Mas se formar uma gameta feminina, que eu chamo de osfera, esse finalzinho do gametófito se chama arquegônio, certo? Porque o arquegônio forma a osfera e o anterídeo, anterozoides, certo? Essa parte de cima aqui, o esporófito, é responsável por formar esporos. E a gente consegue ver exatamente porque aqui na parte de cima, ó, ocorre a liberação de esporos. Então, esporófito, formação de esporos, certo? Uma informação muito importante, mas que a gente vai entender isso quando a gente falar de reprodução. Gametófito, que é essa parte de baixo aqui do corpinho das briófitas, é haploide, N, certo? O esporófito, que é essa parte de cima aqui do corpinho das briófitas, 2N. Então, é diploide, certo? Vamos falar agora da reprodução. Quando a gente falar da reprodução das briófitas, a gente consegue entender o porquê ela tem diversas daquelas características, né? E estruturas também. Bom, então aqui na parte de baixo nós temos o gametófito, né? Gametófito é haploide, N. E aqui na parte de cima o esporófito, que é diploide, 2N, certo? Aqui no esporófito nós temos uma cápsula. Dentro dessa cápsula nós temos diversos esporos, que são, né, os esporos são haploides, são N, certo? Esses esporos ficam presos porque aqui a gente tem essa capinha aqui, ó, que a gente chama de calíptra. Então, essa calíptra se solta e os esporos haploides que está dentro da cápsula é liberado no ambiente. Cai lá no solo, no substrato, no ambiente úmido, com sombra e germina, certo? Germinando, ele vai sofrer diversas mitoses. Então, mitoses são divisões celulares que garantem crescimento e regeneração. Vai se formar o gametófito aqui, ó, certo? Se forma um gametófito. E na pontinha desse gametófito, eu vou ter estruturas que formam as gametas das briófitas. Bom, então esse gametófito aqui, ele representa a gameta masculina, e esse gametófito aqui, né, representa onde vai se formar as gametas femininas. Quando eu tenho aqui na pontinha desse gametófito a formação de anterozoides, que são as gametas masculinas, eu tenho um anterídeo. Então, aqui eu tenho um anterídeo. Dentro desse anterídeo, eu tenho um anterozoide, que são as gametas masculinas. Então, aqui, ó, o anterozoide, certo? Nessa plantinha aqui, nesse gametófito aqui, eu tenho nesse finalzinho o arquegônio, que é essa estrutura, porque ela produz a osfera, a gameta feminina da planta. Bom, se formou, então, esses gametófitos aqui, vai chover. Quando chove, a água cobre aqui esses gametófitos. E aí, os anterozoides são liberados pelo anterídeo. Esses anterozoides são gametas que têm esses flagelinhos. Então, eles vão usar esses flagelinhos para poder nadar até o arquegônio, entra no arquegônio, encontra a osfera, que é as gametas femininas das plantas, né, no caso aqui das briófitas, e fecunda. Então, quando o anterozoide entra dentro da osfera, eu tenho a formação de um zigoto. O anterozoide, pessoal, é N, é haploide, e a osfera também é N haploide.
1 mais 1, 2. Então, quando ocorre a fecundação aqui, que se forma um zigoto, esse zigoto é diploide, 2N, certo? E aqui, então, no arquegônio, se desenvolve esse embrião, certo? Esse embrião vai sofrer diversas mitoses, dando origem aqui ao meu esporófito aqui, ó. Então, aqui, ó, se forma o meu esporófito, certo? Que vai ser o quê? Diploide, certo? Vai ser diploide exatamente porque veio de um zigoto diploide, de 1 mais 1, certo? Vai crescer, aqui dentro se desenvolve os esporos, né? Por diversas meioses que tornam ele haploide, certo? E aí todo o ciclo acontece novamente, tudo bem? Esse embrião ele será nutrido aqui pelo meu gametófito. E o gametófito é a parte duradoura das briófitas, é onde a gente mais vê as briófitas. Então não se tem tanto o esporófito, mas sim o gametófito mais visível durante todo o ciclo de vida das briófitas, certo? Bom, nós temos 3 grandes grupos aí das briófitas, né? Então a gente tem o filo Hepatópta, que é composto aí por briófitas hepáticas. Esse grupo é formado por 5.200 espécies, um número bem grandinho, né? Temos esse pequeno filo formado de 100 a 150 espécies, né? Que a gente chama de filo Anthoceropita, que é formado por anthoceros, né? E a gente vai ter também aqui o filo propriamente dito das briófitas, que é o filo Bryopte, né? Aqui é um dos maiores, dentro dos 3 grupos, um dos maiores, formado por até 10.000 espécies, né? E aqui a gente termina sobre briófitas, né? Com esse grande resumo, né? Para facilitar o nosso estudo. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.